Irmãos e irmãs, da mesma forma que os que estamos aqui na Catedral, convido que aqueles que nos acompanham também coloquem as suas intenções, como certamente já o fizeram desde o início, e assim nós vamos ouvindo a palavra de Deus, meditando, celebrando a Eucaristia e invocando a graça, a providência de Deus sobre todos. Sexto domingo da Páscoa. Próxima semana, sétimo domingo, é o dia da Ascensão do Senhor. É quando o Senhor volta para o Pai, depois, segundo o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, também escrito pelo evangelista Lucas, depois de 40 dias da ressurreição, tendo dado provas de sua presença, ressuscitado, volta ao Pai, não para se afastar de nós, da humanidade, mas para ficar mais plenamente conosco, como ele disse hoje: eu não vos deixarei órfãos. Cristo não nos deixou órfãos, Ele está conosco. E Ele explicou de que modo: mandando o Espírito Santo. Tudo isso Ele já explicou antes da morte ainda. No momento da ascensão, vamos ver semana que vem, também, mais uma vez, segundo o evangelista Lucas, mais uma vez, ele fala: permaneçam firmes, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Mas hoje ele está falando, continuação aqui do Evangelho de São João, ainda no capítulo 14, como foi a semana passada, ele prometendo o Espírito Santo, que ele chama de outro Paráclito, outro Consolador. Paráclito é a palavra grega para dizer consolador, defensor, advogado. E ele diz um outro Paráclito, um outro porque ele já é Paráclito, um outro defensor porque ele é defensor, um outro consolador porque ele é consolador, como o Pai é o Deus de toda consolação. É assim que Cristo explica sobre o Espírito Santo. O Espírito da verdade é este que virá sobre vós, ou seja, a presença trinitária, presença da Santíssima Trindade, o Pai que envia o Filho que envia o Espírito Santo que conduz a Igreja. A promessa do Espírito Santo é descrita aqui por Jesus no Evangelho de São João. A presença, a realidade, de fato, o cumprimento desta promessa é descrita na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando ouvimos que Filipe evangelizou uma cidade da Samaria, evangelizou, portanto e diz o texto, ele anunciou a palavra e ele realizou milagres, curando paralíticos, aleijados, expulsando espíritos impuros, batizava as pessoas que se achegavam à comunidade cristã no nome de Jesus. E depois chegaram de Jerusalém os apóstolos Pedro e João, porque souberam do grande êxito de Filipe lá na Samaria, se alegraram da mesma forma que o povo daquela cidade se alegrou, e havia grande alegria naquela cidade. Claro, onde não se conhece Jesus e passa a se conhecer, reina a alegria. Onde se ouve a palavra de Jesus, reina a alegria. Onde se constatam milagres, prodígios realizados em nome de Jesus,
reina a alegria. E os apóstolos lá em Jerusalém também se alegraram ao saber a notícia e foram, Pedro e João, até lá para confirmar, para orar, para impor as mãos e invocar a presença do Espírito Santo. Os apóstolos foram crismar aqueles que tinham sido batizados por Filipe. Aqui também vale uma explicação. Confesso que aprendi ontem, quase que eu morro sem aprender. Quanta coisa da Bíblia a gente tem que aprender. Quem é esse Filipe? Sempre pensei que fosse Filipe apóstolo, mas eu lendo reflexão do Papa Emérito Bento XVI, ele lá faz a menção, é Filipe diácono, é o diácono Filipe, capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, quando não havia ainda diáconos, foram escolhidos Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, a leitura da semana passada. Pois é este Filipe, diácono, que estava lá evangelizando e estava lá batizando as pessoas na comunidade, quando Pedro e João, apóstolos de Jerusalém, lá foram para confirmar, para impor as mãos e invocar o Espírito Santo. É o gesto da crisma. Na crisma o bispo impõe as mãos, invoca o Espírito Santo e depois unge a testa do crismando para que receba o Espírito Santo. Aqui também é bom lembrar quando dizia aquela comunidade da Samaria, aquela cidade da Samaria recebeu com tanta alegria o anúncio do Cristo, pessoa do Cristo. É bom também lembrar que lá estava Filipe e lá estavam outros colaboradores que lá tinham ido fugindo da perseguição em Jerusalém, a mesma perseguição que matou Estevão lá em Jerusalém. Essa perseguição assustou, essa violência assustou e fez com que cristãos de origem helenística, de origem grega, se espalhassem. E, claro, a perseguição trouxe também a difusão do Evangelho. Não é que é bom que haja perseguição, é bom que, não é que é bom que haja desgraça, não é que é bom que haja sofrimento, mas é bom que da perseguição, da desgraça, do sofrimento, tiremos também as lições que temos que tirar, como estamos tirando agora deste tempo difícil, as lições que temos que aprender deste momento da perseguição. A palavra de Deus foi sendo difundida, o anúncio ampliado e mais novas igrejas, novas comunidades cristãs foram nascendo. Eu recordo que o Evangelho fala, no Evangelho Cristo anuncia o Espírito Santo. Na primeira leitura vemos a ação do Espírito Santo, já tinha acontecido Pentecostes. Na segunda leitura, na carta de São Pedro fala que Cristo morreu, mas recebeu vida nova pelo Espírito. E também lembrando que neste tempo, daqui a 15 dias, celebraremos o dia de Pentecostes, a festa, a solenidade do Espírito Santo em toda a igreja no mundo inteiro. Aqui em Mogi das Cruzes celebramos sempre com mais grandiosidade, há 400 anos. Este ano vai ser diferente, o programa já foi divulgado a partir de ontem à noite. Vai ser diferente porque a parte social, tradicional, histórica, cultural, folclórica, esta parte, a quermesse, tudo isso não vai acontecer, mas vamos celebrar sim a parte religiosa, 3 dias de alvorada, os 9 dias de novena, sempre transmitidas essas celebrações, e também a missa
do dia de Pentecostes, transmitida a partir das 17 horas aqui da Catedral. Pois bem, desta mensagem da presença do Espírito Santo na vida da igreja, ou seja, do efeito da presença do Espírito, que é a igreja de Jesus Cristo, nós tiramos então determinadas mensagens, diversas mensagens. Uma delas é de que a evangelização continua a missão do Cristo pela igreja, ou seja, a igreja continua a missão do Cristo através da evangelização que ela faz. Mas Jesus faz menção ao mandamento do amor. Sem amor, nada acontece. É por amor que o Pai enviou o Filho, é por amor que o Filho deu a vida por nós, é por amor que o Espírito age, porque o Espírito é Deus amor. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, pessoa do Espírito Santo, é a pessoa do amor de Deus encarnado, presente, real e forte na vida da igreja. Por isso Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no final ele diz: quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E no meio do texto ele diz: eu estou no Pai, vós estáis em mim, eu estou em vós. Ou seja, esta comunhão nossa com a comunhão trinitária, com a vida trinitária, no amor, na expressão no testemunho do mandamento do amor, é fundamental na vida da igreja, como é fundamental também este sentido de que a comunhão nos leva ao testemunho. Portanto, continuemos celebrando com alegria este tempo pascal, e é fundamental que haja alegria. A alegria é a marca do cristão. Em tempos oportunos, em tempos difíceis, em tempos de paz, em tempos de necessidade de orar pela paz, pela harmonia, é sempre tempo de invocar o Espírito Santo de Deus. A igreja vive do amor do Cristo, a igreja vive da presença do Espírito Santo, a igreja vive da comunhão trinitária, a igreja vive e testemunha a alegria, porque Deus, antes de tudo, é a esperança de um horizonte novo de vida e salvação. Amém.